Boa tarde, gente. Obrigada pela recepção. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim também é um desafio vencer o medo de falar em público. Embora não pareça tanto, mas sim, eu tenho muito medo de falar em público. Mas que bom que eu encontrei um local que me acolheu esse medo. Foi muito bom. E hoje eu queria agradecer a oportunidade de Gustavo e também da comunidade Trincheira de me dar um espaço de falar de um tema extremamente sensível, mas que é silencioso e devastador. Acredito que muitos aqui podem estar passando por isso, e eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Muitos têm vergonha de falar, mas a gente vai falar de um pesquisador, de um professor de psicologia da Universidade do Texas, que ele faz uma pesquisa do quanto é importante nós falarmos da dor e falarmos de assuntos que a gente tem vergonha de falar. Quanto mais nós elaboramos, mais a gente consegue identificar de onde é que está o problema. Então, hoje nós vamos falar sobre a pornografia. Eu queria que Gustavo, por favor, colocasse um trechinho de uma música de Thiago York. O nome dessa música é Masculinidade. Eu vou pedir para que vocês depois, agora é só uma introduçãozinha, para que vocês em casa possam perceber a letra dessa música. Thiago York, nessa música, ele relata e confessa que ele foi usuário, né, de pornografia, e ele fala dos sentimentos que ele teve e como esse vício devastou a vida dele. Acho que todos nós percebemos, não sei se alguém conhece ele aqui, mas ele ficou fora da mídia durante um período e ele relata nessa música que foi por conta disso. E aí o sentimento que ele tem é basicamente o que o usuário de pornografia sente. Então, vou só um minutinho da introdução. Eu tava numa sumida, dinheiro, fama, tudo resolvido. Fingi que não, mas na verdade eu ligo. Eu me achava mó legal, Então, queria ser uma unanimidade. Eu quis da provar minha desconexão utilidade. que o vício de pornografia traz no usuário. E hoje a gente vai ver basicamente isso também. Quais são os efeitos que a pornografia traz no cérebro? O que ela faz no cérebro de forma biológica? Porque às vezes a gente falando da pornografia, a gente acha que é só um vício que afeta o comportamento. Mas não. Ela também desconfigura algumas partes importantes do cérebro. E aí a gente vai ver isso aqui também, tá? Então, para falar de pornografia, eu acho interessante a gente conceituar o que seria vício. Então, vício, ele é um padrão compulsivo de uso e ele afeta o cérebro e também o comportamento. O vício, ele tem dois tipos. Tem o vício comportamental, que é o vício que a colega falou, né? Ela teve um pouquinho da dificuldade de comida, né? Tem o vício em comer, que afeta o comportamento. E tem o vício também de pornografia, que também é um vício comportamental. Outro tipo de vício é o vício químico, que são das drogas, né, do uso de entorpecentes, álcool. Então, são esses os tipos de vício. E a pornografia está no tipo de vício comportamental. Bom, a pornografia, ela não é nova, ela é um vício antigo, embora hoje em dia está nos lares, em vários lares, mas a pornografia é antiga. Alguns antigos aqui, que eu não estou nesse quadro, tá? Mas antigamente, na nossa época, para você buscar algum conteúdo pornográfico, você precisava ir em uma banca de revista. Ou coincidentemente, encontrar uma revista em casa ou na casa de um tio e aí acessar esse conteúdo. Mas a partir de 1997, com a expansão da internet, a pornografia chega aos lares e de forma silenciosa e devasta o cérebro da grande maioria da população. Eu vou direcionar um pouquinho para o público masculino, porque ainda é o percentual maior, mas o número de mulheres que têm chegado no consultório com esse tipo de problema tem aumentado também, tá, gente?
Então, não acho estranho eu me direcionar mais ao público masculino, mas as mulheres também, por conta de alguns fatores estruturais mesmo da sociedade, né? Forçando a mulher um tipo de posição que não é natural para ela, e aí, infelizmente, ela está enveredando para esse vício também. Mas a pornografia chega em 97 e muitos têm a facilidade de acessar esse tipo de conteúdo. E a facilidade chega também para as crianças e os adolescentes. E aí eu digo, por que a pornografia ela pode ter um efeito devastador no cérebro, principalmente quando ela é acessada na infância, antes da moleira psíquica fechar. O colega trouxe aqui, né, que dos 0 aos 7 anos, qualquer informação que a gente adquira ali, a criança vai cristalizar aquela informação e aquela informação vai virar crenças limitantes, um modelo de vida para aquilo. Então, a pornografia, quando ela é utilizada, quando ela é acessada nesse período, ela já desconfigura o lobo pré-frontal, que é a parte responsável para o controle de impulsividade, tomada de decisões. Então, por isso que geralmente a pessoa que consome pornografia é uma pessoa que não consegue tomar decisões ou procrastina demais. Outra parte cerebral que o uso da pornografia também afeta é o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções. Por isso que geralmente o consumidor de pornografia é uma pessoa que tem um comportamento de dessensibilização. Então não tem uma sensibilidade aguçada. E aí às vezes a pessoa pensa, pô, fulano é tão frio. Mas é porque aquela parte cerebral dessa pessoa foi afetada. E quando a pornografia ela é consumida a partir da infância, e se tiver alguma experiência de trauma associado a essa experiência da pornografia, o rumo desse indivíduo à remissão fica ainda mais complicado. É por isso que as pesquisas hoje não falam em cura total do uso da pornografia, mas fala-se em remissão. Até porque o nosso cérebro ele é neuroplástico. Então, se a gente fizer a nossa parte de tomar decisões acertadas, treinar, ser disciplinado, o cérebro, como ele é neuroplástico, ele pode sim levar um tempo e até não acessar mais aquele tipo de conteúdo. Então, como eu falei, tem alguns fatores que podem danificar ou potencializar os danos da pornografia. É o tempo de exposição, ou seja, se a criança ou adolescente iniciar o uso da pornografia desde a primeira infância, ele vai potencializar ainda mais o uso. E por que acontece isso, Karina? Porque o primeiro acesso da pornografia, o nosso cérebro, naturalmente, ele já tem a produção natural da dopamina. Então, vou dar um exemplo simples. Digamos que nosso cérebro starta ou produz 5% de dopamina. Mas, quando a gente acessa um conteúdo pornográfico, o cérebro, ele starta um percentual, exemplo, de 1000%. Então, é uma descarga dopaminérgica absurda. E aí, naturalmente, o cérebro, no outro dia, vai querer buscar essa mesma experiência, dos 1000%. Só que, como não é natural, não vai conseguir. E aí, é por isso que nós chamamos esse vício de escalonado. Porque você, a cada dia que passa, vai querer atingir aquele 1000%. E a gente vai conseguir? O que vocês acham? Não vai conseguir. Porque, naturalmente, o cérebro não consegue produzir esse percentual absurdo de dopamina. E aí, no outro dia, no primeiro dia é um vídeo simples. No segundo, para atingir os 1000, é um vídeo mais complexo, com outro tipo de imagem. Não consegue os 1000. No outro dia, outro tipo de imagem. Não consegue mais experiências e por aí vai. Então, se esse indivíduo não buscar ajuda, com certeza, ele pode ter um comportamento extremamente destruidor. Então, por isso que a gente chama o vício de pornografia de escalonado.
Eu já falei, né, dos sistemas que o uso da pornografia pode afetar no nosso cérebro. Então, por isso que não é algo simples de se cuidar. Por isso que muitos chegam no meu consultório achando que não conseguem, que não vão conseguir, porque é algo que não é só da força de vontade. Você precisa, muitas vezes, de ajuda para poder sair desse tipo de comportamento. Aí, eu gosto muito de utilizar essa ilustração com os meus pacientes, e geralmente quando eu falo sobre esse tema. Digamos que o cérebro é essa parede branca. O uso da pornografia é essa tinta vermelha que, aos poucos, a cada acesso e a cada experiência pornográfica, ele vai atingindo as estruturas dessa casa. Quando o paciente entende que não é sozinho que ele consegue sair desse vício, aí essa parede vermelha vai se clareando. Com que tipo de comportamento ou de estratégias, Karina? Protocolos terapêuticos, mudança de hábito, autoconhecimento, rede de apoio, constância, espiritualidade. Sem a espiritualidade dentro do protocolo de ajuda para o usuário ou viciado em pornografia, não só em pornografia, qualquer outro vício, fica praticamente insustentável. Mas também não é só a espiritualidade, porque tem muitos que recorrem somente à espiritualidade e por um período até que resolve, mas não vai ajudar totalmente. Então, precisa desses protocolos para que aos poucos essa parede vermelha vá se clareando. Agora, como foi no cérebro, vai ficar na memória. Esse indivíduo, mesmo que entre em remissão e não tenha mais contato com o conteúdo pornográfico, as sensações vão continuar ali. E a pessoa vai precisar lidar com essas sensações. Por isso que a gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão. E é possível você conviver com isso, como a gente convive com medo. Já falei, né? E eu quero citar desse pesquisador, que é um professor de psicologia da Faculdade do Texas. Ele descobriu, que é o James, ele descobriu que quando uma pessoa tem o uso da pornografia, tem um vício da pornografia, muitas vezes está associada a uma dor. Então, a gente tem que atingir essa dor para que essa pessoa saia desse comportamento repetitivo. E ele fala que quanto mais nós elaborarmos essa dor, a pessoa tem a capacidade de enxergar onde foi que partiu aquela situação que fez com que ele tivesse a necessidade de recorrer à anestesia da pornografia para abafar essa dor. E aí ele dá uma sugestão de escrita. Então, escreva de onde é que está essa dor. Não fuja. Então, o exercício que eu deixo aqui, cada um de vocês, que às vezes a pessoa não tem coragem, né, de revelar. Ou até em casa. Busque qual é a dor que até hoje você tem, não tem coragem de contar para ninguém. Escreva sobre isso, livremente. Depois que você escrever, tente circular quais são as palavras que mais se repetem. Depois disso, reflita e busque ajuda. E, baseado nesses estudos, eu criei o método VIDA. Ver, de enxergar onde é que está essa dor, porque a gente precisa ver onde está a dor, e de integrar, porque muitas vezes a pessoa que está com um vício desse, ela se desconecta da realidade. Então, a gente precisa integrar essa parte que está desconectada. Depois de integrar, a gente vai despertar. A gente vai perceber quais são as estratégias de sair daquele limbo. E, por último, é agir. Porque é possível, sim, diante de uma situação como essa, com ajuda, agir. Por isso que o método é vida. E muitos dos pacientes têm sido ajudados com isso. Então, eu vou deixar aqui o QR Code do meu WhatsApp e vou deixar disponível 5 primeiras pessoas que mandar o WhatsApp com a palavra "eu quero ajuda", eu vou disponibilizar um e-book meu, que eu falo sobre vícios, e a ajuda, não somente para quem vence, quem está passando pelo vício,
mas também para familiares. E além dessas 5 pessoas, as 3 primeiras, além do e-book, vai ter uma conversa comigo de 20 minutos para eu poder conseguir entender a sua dor e explicar com mais detalhes os protocolos que eu utilizo para tratar pessoas com vício, porque eu também sou especialista em vício. Repetindo, as 5 primeiras, o e-book. E as 3 primeiras, além do e-book, uma conversa gratuita de 20 a 25 minutos. E aqui eu vou deixar os grupos de apoio que hoje têm ajudado dependentes de vício em pornografia, sexo, bebida alcoólica, qualquer tipo de vício. É o grupo Amor Exigente. Tem as linhas de ajuda que você pode ligar por 24 horas a 188. Tem as clínicas particulares, tem a Caminhar para Vencer, também aqui em Salvador, e tem a Fundação Jesus, do pastor Isidoro, lá em Simões Filho. Eu já visitei várias vezes, é um trabalho incrível, fantástico, tem muitas pessoas que estão sendo ajudadas nesse trabalho aí fantástico do pastor Isidoro aqui em Salvador, lá em Simões Filho. E vou deixar essas indicações. Eu geralmente indico para os pacientes, logo na primeira semana de psicoterapia, eu já indico Nasandopamina, que é de uma psiquiatra, Ana Lemberg. Ela também é uma viciada, não vou dizer o que é, para que vocês tenham curiosidade, peguem um livro e leiam. É um livro fantástico, tem casos extremamente fortes, né, muito fortes mesmo. Os primeiros casos são casos extremamente adoecedores. Mas, à medida que a leitura vai se encaminhando e vocês forem para o final, é libertador e é lindo ver como as pessoas têm capacidade de sair de uma situação como essa. Então, acho que vale a pena a leitura desse livro. Seu Cérebro na Pornografia, de Gary Wilson, também é muito bom. Ele fala quais são os efeitos devastadores que a pornografia traz no cérebro, e ele fala de forma científica, então eu acho que também é bem interessante. E esses 2 filmes, que é Menino Bonito, esse menino ele é viciado em metanfetamina, e ele fala da trajetória da família em lidar com vícios. Vocês vão ver a dificuldade de recaídas constantes, que faz parte do processo. Quem tem vício, pornografia, qualquer outro vício, vai ter recaída, e são essas recaídas que são materiais de trabalho. Então, teve recaída, não tem medo, traz quais foram os gatilhos que levaram você à recaída. A gente chega à dor. E aí, chegando à dor, a gente escreve e elabora. Elaborando, a gente tem condição de encaminhar para a remissão. E Vida Secreta de Zoe, ela é viciada em sexo e tem a vida totalmente destruída por isso. É um filme também muito forte, mas vale super a pena. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar desse tema extremamente difícil, sensível, mas é necessário. E incentivar para que vocês falem entre vocês sobre isso. Principalmente vocês homens. Conversem, busquem ajuda, falem o que vocês estão passando. Homem não tem necessidade de ser forte o tempo todo. Thiago York fala isso na música dele, que ele conversa com os amigos. Então, por favor, busquem ajuda. E se precisarem, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada.